pedindo ajuda espiritual para que as coisas se acertem, né? Acaba sendo uma criancice isso, mas é o que parece aqui. Também a sacerdotisa é aquela que não fala. Então você pode até querer demonstrar um arrependimento, mas você tem dificuldade de falar a respeito disso, né? Olá, Libra! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Libra. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Libra, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas. Libra já na mesa. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. Fundo do deck para Libra. Carta da abundância, 3 de copas. O tema aqui é amor, muitas cartas de copas. Tô me conectando a pessoas aqui que passaram por um momento de crise, né? Mas que essa crise realmente é uma onda, é algo passageiro, tá? Nesse campo do amor. Abriu com o As de Copas. Então, o As sempre é abertura, ressignificação, recomeço, né? Se abre com um As, mostra que havia algo antes que estava bloqueado, né? Daí a necessidade desta abertura. E saiu realmente no bloqueio o 7 de espadas, que é a carta que fala sobre futilidade. A futilidade barra inutilidade. Então, eu percebo aqui, até pela carta da disputa e da derrota que já saíram, que houve algum tipo de conflito, né? Que envolveu a família, casamento, a carta também do amor, mas que isso é uma onda, né? É algo passageiro. Foi um momento ali de perder a cabeça, de falar o que não devia ser falado, e foi um motivo torpe, um motivo besta, realmente, que cruza o caminho aqui, tá? Algo realmente que não tem relevância. No mental, sai o Cavaleiro de Copas, que pode representar, inclusive, a parte masculina aí do casal, né? Ou a energia masculina do casal. Então, no caso aqui, se é para você essa mesa, aparece você pensando no seu par, né? Pensando neste que foi o motivo da briga, né? Ou você acabou brigando por algum outro motivo com esta pessoa e você está pensando nele e na reconciliação, né? No inconsciente saiu a carta da disputa. Então, essa disputa sempre, o ditado diz, né? Quando um não quer, dois não brigam. E me parece aqui que você puxou, você quis brigar. E a pessoa acabou cedendo, né? Acabou entrando nessa onda da briga por um motivo que é torpe, como eu falei, né? Algo que não faz sentido, que não é relevante. O que precisa olhar nessa mesa é a necessidade de puxar briga, né? A necessidade da disputa, essa coisa de repente, ter que provar algo para alguém, ter que mostrar que é a dona da razão, né? A carta do amor vem no passado mostrando que essa relação, ela tem tempo, né? Ela vem de longe, assim como o fundo do deck, né? O 2 e o 3 de copas, aqui diz que essa relação progrediu, né? Que formou-se uma família, que algo foi construído entre vocês, né? E isso é o que mais pesa, o que foi construído entre vocês por conta deste relacionamento. Então, amor no passado e felicidade daqui por diante.
Então, realmente não tem por que se preocupar, né? Essa questão é a necessidade de ter razão. Por que precisa brigar? Por que não abrir mão, às vezes, de opiniões e caprichos, se o relacionamento se mostra que tão recíproco e saudável? Veja, 1, 2, 3, 4, 5 cartas de copas, né? Então, é uma mesa que traz muita água. E você vem representada aqui pela carta da derrota. Então, quando a gente ganha uma briga por um motivo banal, na verdade não tem vencedor. Você só cria, às vezes, um antagonismo com uma pessoa que está com você e não contra você, e você acaba puxando para esse lado, né, de estar contra, e ninguém ganha nada, né? Você pode criar até uma ferida, algo que a pessoa não vai esquecer, e por um motivo que não diz ao que veio, né? Não tem realmente relevância. E ao redor sai a Imperatriz. É interessante observar que a gente, grande parte das vezes, acaba repetindo padrões, né? E essa necessidade da disputa, como sai ao redor a Imperatriz, eu vejo aqui a figura da mãe. Então perceba, se no seu casamento, nesta relação, que pode ser até uma relação, vocês não são casados no papel, mas tem ali muita cumplicidade, reciprocidade, um namoro que é longo, enfim, moram juntos. Veja se você não está refletindo, jogando um conflito que você tem com a sua mãe em cima do seu marido. É o que sugere o tarô aqui. Sai a sacerdotisa também como um desejo. Então, talvez você ainda esteja no momento de ego, né? A futilidade de não querer dar o braço a torcer, não ser a primeira a pedir desculpa, por exemplo, e você fica pedindo ajuda espiritual para que as coisas se acertem, né? Acaba sendo uma criancice isso, mas é o que parece aqui. Também a sacerdotisa é aquela que não fala. Então, você pode até querer demonstrar um arrependimento, mas você tem dificuldade de falar a respeito disso, né? É como se você quisesse passar por cima, vocês no dia a dia se acertando, se dando bem, e ninguém mais toca no assunto. Também tem esse significado. E fechou com o As de Ouros, falando sobre uma abertura concreta e a grande chance de que vocês se acertem, né? Depois desse entrevero todo aqui sem motivo, mas essas 3 cartas, a futilidade no bloqueio, a disputa no inconsciente e a mãe ao redor, sugerem que esse conflito é lá de trás, é da sua base, do seu núcleo familiar, e tem alguma coisa no seu marido, né, que lembra sua mãe, que você acaba vomitando em cima dele, as questões, né, que você tem com a sua mãe. E enquanto você não olhar para isso, a tendência é que as coisas, mesmo as brigas inúteis, se repitam. Vamos ver o que mais para Libra neste momento. Olha, 3 aberturas, né? Dos dois lados tá puxando o As, porque é uma abertura, os dois querem se conciliar, se reconciliar. Mas o eremita mostra que houve aqui realmente um desgaste, né? Que a pessoa, de alguma maneira, se isolou. Até porque apareceu muito naipe, né, de copas, que mostra as águas. Então, se for por exemplo, um escorpiano, né, ou então um pisciano ou canceriano, isso pega fundo, né? Se o seu par tem um desses signos aí, como ascendente ou como signo solar, acaba tendo um tempo maior para digerir os fatos. Mas a abertura vem clareando a mente e trazendo a virtude que é a reconciliação. Então, quanto a isso, não se deve preocupar. Ó, a carta dos amantes aqui, o casamento, reconciliação. Depois
de um tempo de muita dor, amargura, né? É um motivo aqui, a pessoa se sentiu de alguma maneira injustiçada, sabe? É como se tivesse perdido o brilho, perdido a vontade. Mas com essa abertura aqui, como vem o As de Espadas e os amantes, a tendência é que vocês se acertem e a virtude, ó, é recomeçar a zerar as questões. Então, o que eu digo é essa coisa de, às vezes, ter essa dor de cotovelo, de, eu não vou ser a primeira a dar o braço a torcer, eu não... faz de conta que nada aconteceu, né? Tentar passar por cima, né? Com a rotina ali do dia a dia e tal. Isso não funciona para quem é das águas, tá? Vai precisar tocar no assunto, sim. Já veio também o 10 de copas falando sobre a saciedade. Precisa colocar os pingos nos is. A pessoa tem que se sentir, de alguma maneira, ouvida, acolhida e reconhecida na sua dor, tá? Por mais que tenha sido um motivo banal, né? E até mesmo por isso, né? Como se esse outro lado aqui, que sofreu com essa disputa, com essa briga, se ressentisse bastante, né? Porque nunca foi a intenção. Mas aqui mostra, pelo louco, que vocês zeram as questões. Ó, precisa do fechamento, ponto final, o corte e a carta do domínio. Então, cuidado na hora de lavar a roupa suja, para não voltar de novo. Ó, a carta do domínio, ela é parecida com a carta da disputa, como eu falei no seu inconsciente. Ainda tem aquele gostinho de parecer que saiu por cima, né? Que tem razão e que não foi tão banal assim, tá? Veja o que você tem a perder, né? Porque se é uma relação aí recíproca, se você encontra um apoio, um parceiro realmente, não tem por que colocar isso em risco por conta de capricho, né? Ó, o desapontamento emocional, porém vem o sucesso. E a carta do diabo, né? Aqui é um conselho para você, né? Cuidado com esse desapontamento emocional que você pode causar nas pessoas. Ok, o sucesso vem falando que há uma reconciliação, que tudo é bem sucedido, mas as questões do ego que o diabo traz, elas podem ser recorrentes. E coloca em risco aqui a sua base, a sua estrutura, a sua casa, né? O relacionamento, o patrimônio. Você vem aqui representada agora pela Princesa de Ouros e a carta do bloqueio, que é uma opressão, né? Então, eu entendo que você não faça isso do nada. Existe algo incômodo no seu inconsciente. A questão é que você não reconhece. Quando você vê, você já explodiu, você já falou algo que feriu a pessoa errada, né? A pessoa que talvez não esperasse isso. Existem bloqueios aqui que você precisa, como se fossem gatilhos, né? Alguma coisa acontece, aperta um gatilho, isso é algo que você traz no seu inconsciente, é algo que você não viu ainda. Precisa reconhecer. A carta do Sol fala reconhecimento dos seus padrões, reconhecimento das suas dores, para que elas parem. Ó, bloqueio e pendurado, você ainda está presa em alguma história do passado. E o mago fala sobre a habilidade de comunicação que você precisa desenvolver, tá? Olha, você é a pessoa que, por exemplo, briga e ameaça ir embora ou vai embora, tá? Essa princesa de espadas aqui mostra que você tem uma tendência a rupturas. Briga e se isola, né? Briga e dá as costas. E o que o tarô pede é que você olhe para isso, para esses bloqueios, o porquê chega nesse ponto e desenvolva mais a habilidade da comunicação, tá? Mesmo que seja um padrão de você se isolar, até mesmo para, digamos, esfriar a cabeça, depois disso tem que ter a comunicação, tem que puxar a conversa, tem que ter essa habilidade, né, esse entrosamento, porque senão fica muito difícil realmente, né? A outra parte fica sem saber como seguir, né? Fica pisando em ovos nessa relação.
conselhos finais para Libra. Olha, vocês têm muito a aprender juntos. Um equilibra o outro, o Sol e a Lua. Aqui mostra a força de vocês unidos. O último as que faltava, que é o as de fogo, né? o as de paus. E a carta da arte falando que vocês têm química. Não tô falando só nesse âmbito sexual, mas essa química, o entrosamento entre vocês é muito grande. E é isso que faz permanecer. Só que precisa ajustar os ponteiros, né? Precisa brigar com a pessoa ao lado e não contra a pessoa, né? Brigar no sentido de lutar por aquilo que você quer melhorar, por exemplo, no seu comportamento, né? Fazer da pessoa ali um ponto de equilíbrio, né? Mas não alguém para ficar segurando o rojão o tempo todo, né? Recebendo porrada. Tem um ditado também que fala, né, que a palavra, uma vez falada, ela não retorna atrás, não volta atrás, e é verdade. Então, quem ouve, não esquece. Às vezes quem falou esquece, mas quem ouve não esquece. Então, pense nisso, tá bom, Libra? Esses foram os conselhos para você, e eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.